Então, se tudo se mantiver como está, eles continuam dominando. E o sistema de ensino vira um lugar para formar pessoas para o mercado de trabalho, não pessoas críticas e questionadoras. Porque é tudo que o sistema não quer. E essa é a maior forma de subversão. Olá, ouvintes! Tudo bem com vocês? No episódio de No Afronte de hoje, o convidado é o jornalista e doutor em Ciências da Comunicação, Davidson Campos. O assunto de hoje é a falta de representatividade negra no jornalismo e os enfrentamentos ao racismo na academia. O que dá a entender é que somente jornalistas pretos e pretos podem falar sobre racismo nos veículos de comunicação. Por muito tempo, a questão do racismo foi absolutamente negada, recusada na sociedade brasileira. Depois, como isso acabou sendo pautado por ação, principalmente dos movimentos negros, uma ação histórica e que vai encontrar alguns marcos importantes a partir dos anos 90, principalmente depois da marcha Zumbi 300 anos. Isso se tornou um tema na esfera pública, mas de alguma maneira continua um tema a ser negado. Isso se espelha de uma maneira bastante expressiva na imprensa, que ainda defende a perspectiva da democracia racial, apesar de falar sobre racismo estrutural, quer dizer, é um país estruturado pelo racismo, mas que não tem racistas, e isso faz com que seja considerado um tema sensível, se prefira, ou de alguma forma também silencie o negro a falar sobre outros temas, e consequentemente são acionados para falar sobre o racismo, mas o que também não é uma coisa muito expressiva, se a gente for observar as pessoas que falam sobre o racismo, os negros que falam sobre racismo, geralmente têm uma discursividade mais conciliadora. Os negros que, de alguma forma, se colocam de uma maneira mais de denúncia, dificilmente ganham espaço nos mídias. E muitas vezes acontece em casos mais efetivos de racismo, de pessoas brancas falarem sobre isso. Tem várias polêmicas registradas nos últimos tempos aí, de pessoas brancas falando sobre questões negras, caso então assim, é uma contradição perversa. Quer dizer, as pessoas negras só são chamadas para falar sobre racismo, mas nem sempre as pessoas negras são chamadas para falar sobre racismo. E é exceção quando esse espaço é aberto, como aquele debate em torno daquele programa sobre o George Floyd, que inicialmente foi discutido por negros, depois foram chamados jornalistas por brancos, depois foram chamados jornalistas negros, e ficou naquilo. Foi tão inédito que acabou sendo reprisado na TV aberta. Se tivesse efetivamente uma vontade de discutir a questão do racismo com pessoas negras, teria sido feito um novo programa, com novas possibilidades de discussão e não simplesmente reprisado. Os negros ganham só espaço para falar sobre racismo, mas quando o racismo acontece, dificilmente os negros falam sobre racismo. Então tem uma dicotomia na imprensa, é importante da gente pensar sobre ele. É possível dizer que há uma falsa representatividade na imprensa? Absolutamente. A representatividade ela é ínfima, ela não representa o que a população negra representa em termos populacionais, em termos de contribuição para a nacionalidade brasileira. A gente tem que entender que o jornalismo de referência ele tem como público preferencial a classe A e B, E como a população negra é minoria nessas classes, então o jornalismo de referência ele nega os negros exatamente para espelhar o público principal para qual ela fala e que exclui os negros. Então, essa representatividade que tem é uma representatividade realmente bem aquém do que poderia ser. Claro que a gente tem alguns casos de apresentadores negros nos últimos tempos, principalmente, mas a gente consegue contar eles em uma mão. E mesmo tendo uma diversidade maior na reportagem, a gente vai ver que os repórteres negros também estão ligados a alguns temas, assim, de cotidiano, ou então de esporte, principalmente. Existe toda uma estereotipização de cultura em relação a repórteres negros, e aí quando a gente chega num lugar importante do jornalismo, que nem sempre é um lugar visível, que são os cargos de decisão, os cargos de editoria, aí a gente vê desaparecer a população negra. Então, a representatividade realmente fica muito aquém
do que deveria ser para a gente poder entender, né, o jornalismo como uma área diversa, ou o jornalismo como uma área de intenção a ser diverso. O jornalismo, infelizmente, continua sendo coisa de branco. De quais maneiras os veículos de comunicação podem adotar medidas que de fato sejam antirracistas? Em primeiro lugar, isso começa por diversificar as redações. É impossível a gente falar a partir de outras perspectivas sobre um tema se não tiver outros olhares sobre esse tema. Então, acho que um movimento importante das empresas jornalísticas, mesmo das novas iniciativas, né, do jornalismo, buscar uma diversidade dos produtores, mas não só do pessoal da ponta, também do pessoal de decisão jornalística. Então, acho que essa seria a primeira, assim, movimento necessário. Outro movimento seria tornar a cobertura mais complexa. Por exemplo, a gente tem acompanhado, né, esse que talvez seja a maior permanência, ou projeto de mais longa duração da nacionalidade brasileira, que é o genocídio da população negra. E apesar de acontecer uma diversidade, dezenas de casos a cada dia, pessoas negras sendo mortas de formas violentas, sejam jovens, sejam as mulheres, né, seja mesmo idosos, crianças, né, mortos de forma violenta no país, ainda continua sendo tratado como questão episódica, quer dizer, cada morte é uma. E num movimento muito simples, que não seria uma virada muito significativa da cobertura jornalística, a gente vê que isso é uma permanência, isso é um fenômeno na nossa sociedade e um fenômeno sem precedentes. Então, números de guerra que acontecem a cada dia. E considerando que as estatísticas mostram que de cada 10 pessoas que morrem de forma violenta no país, 7,7, quer dizer, 8 pessoas são pretos e pardos, né, isso é um fenômeno bastante significativo para ser silenciado. Então, eu dei um exemplo de como a cobertura, até pela forma como o jornalismo é realizado, né, essa ideia do acontecimento, esse privilégio do acontecimento. A teoria também fala bastante sobre a questão da distorção involuntária, às vezes pega um mesmo acontecimento e divide ele em diversos pequenos acontecimentos e, consequentemente, em diversas notícias. A gente vê uma cobertura muito superficial, não só da questão do genocídio, mas de tudo que envolve a população negra, principalmente nesse país, mostrando a permanência da recusa, mais do que da recusa da presença dos negros, mas da recusa da humanidade da população negra. E há um silenciamento ou uma indiferença para isso. Eu acho que o Muniz Sodré tem um instrumento bastante interessante quando ele diz que o racismo, né, na produção cultural e, consequentemente, na produção jornalística, ele se mostra a partir de 4 perspectivas. O primeiro é a negação do racismo. E a gente continua vendo isso acontecer cotidianamente com o discurso de todo mundo é igual, né, ou vidas humanas importam, vários outros discursos, né, que circulam, recusando, né, essa diferença que marca a nossa sociedade. A estigmatização, quer dizer, o William Vac falou bem, a ideia de coisa de preto, como se o que as pessoas negras fizessem fosse questões negativas, né? E existem campanhas que tentam disputar esse discurso, mas que não chegam na mídia. A recusa de contribuições positivas de pessoas negras para a nacionalidade e para as coisas que acontecem no país. E, por fim, a indiferença dos profissionais que produzem a informação, né? Então, esse conjunto de coisas vai fazendo com que a cobertura reproduza de formas muito claras, né, toda essa relação racialista e de negação da humanidade da população negra, né, ou seja, a ideia de que somos menos humanos do que os descendentes europeus, e isso vai regular, né, não só as relações sociais, mas também como isso está noticiado e como isso está espelhado no midiático. Tu tocaste num ponto ali que é a mediatização, né, que é um dos seus campos de pesquisa. Então, considerando esse contexto de sociedade e mediatização, quais são os aspectos que contribuem para o aumento desses casos violentos? Não só no aumento dos casos violentos, mas também no aumento da veiculação dos mesmos. É um jogo, processo de mediatização, quer dizer, das dinâmicas sociais, principalmente desencadeados pela mídia, pela questão da circulação, né? Por um lado, a gente vê uma maior possibilidade de denúncia, que é através da gravação, né, das diferentes violências que acontecem, mas isso, mais uma vez, reforça a ideia de episódio. Imagens são assistidas
como se tivesse acontecido aquele caso, né, como se aquelas pessoas envolvidas fossem as racistas, e mais do que isso, existe uma exploração em função de como essas imagens circulam daquela violência e, consequentemente, a banalização da violência contra os corpos negros, socialmente pensando. Então, as dinâmicas de mediatização, elas têm esses desdobramentos, né? Então, essa banalização, os processos de mediatização, ao mesmo tempo que favorecem com a possibilidade da denúncia, desfavorecem pela exposição demasiada dessa violência e, mais do que isso, né, pela circulação e gatilho que pode desencadear em outras pessoas das mais diferentes formas e que acabam vitimando, né, no fim das contas, os corpos negros na nossa sociedade. Quais os dilemas éticos que são enfrentados pelos profissionais de jornalismo quando é necessário lidar com essas questões de violência aos corpos negros, de necropolítica, mais precisamente disso? A decisão, né, ou o parâmetro principal para qualquer reflexão ética são os direitos dos outros, os direitos das pessoas, os direitos humanos, os direitos de ser, e que de alguma maneira, no processo formativo mesmo, né, de muitos profissionais que hoje atuam em função dessa formação mais contemporânea, né, teve uma menor preocupação com a formação humanística desses profissionais e um aprofundamento da preocupação com a formação técnica. Quer dizer, a gente tem muitos profissionais que dominam as questões técnicas de uma maneira, assim, muito, muito profunda, né? Mas que, numa perspectiva mais reflexiva, tem algumas demandas. Então, o paradigma sempre noticia sobre o outro como tu gostaria que fosse noticiado sobre ti. Né? Quer dizer, ter os direitos respeitados, entender como respeitar os direitos do outro. Mas tem um problema que é o problema da audiência, né? O problema do capitalismo, que é a produção de lucro. Então, como a gente vê um avanço em muitas dos veículos de referência, né, de uma exploração desse mundo policialesco, o mundo da violência, como forma de captar audiência e, consequentemente, recursos, há uma corrida, uma disputa entre as emissoras, né, para alcançar uma fatia desse valor, e a gente vê um conjunto de ocorrências contra qualquer código moral. E mais, né, a gente tem, assim, dentro do jornalismo mesmo, a gente, mesmo com número e velocidade de informação e circulação sem precedentes, em alguns momentos ainda tem a ânsia do furo, né? E com isso a pressa em noticiar determinados acontecimentos, o que faz com que se tenha menos cuidado, né, no tratamento das informações. E eu tenho discutido bastante essa questão. Eu acho que o jornalismo, ele avançou, o jornalismo é outra coisa em relação ao que ele já foi, principalmente em função das plataformas, mas eu acho que aqueles princípios básicos, os princípios tradicionais do jornalismo, princípios fundamentais do jornalismo, eles são necessários de ser retomados, de ser reforçados. E aqui eu estou falando a tentativa de imparcialidade, né, a tentativa, de alguma maneira, de objetividade, de separar uma coisa que tem causado muito problema, na minha perspectiva, e reduzido a qualidade do jornalismo praticado, que é essa indissociabilidade do que é informação e do que é opinião. A gente não sabe mais quem é responsável por informar e quem é responsável por opinar. A gente vê também, igualmente, né, um avanço da resenha, né, quer dizer, esse modelo criado por comunicadoras, pessoas que são legítimas na internet, que têm direito a comunicarem, né, mas que não conhecem os princípios de jornalismo e, portanto, não praticam jornalismo, mas atuam como se praticasse. Então, a gente precisa retomar, né, algumas das questões, algumas das discussões mais basilares e que mantiveram o jornalismo com essa função social. É importante dizer que, apesar de toda essa transformação de práticas e transformação ética, eu não gosto e não falo, o jornalismo não vive uma crise, pelo contrário, ele vive um momento de transformação. A gente vai ver que no momento em que acontecem coisas importantes socialmente, acontecimentos importantes, as pessoas correm ao jornalismo. Acho que a gente teve há pouco essa experiência da pandemia, a gente viu a audiência do jornalismo crescer muito porque as pessoas, no fundo, elas sabem
que quando a sociedade precisa de informação válida, informação correta, né, informação verossímil, ela busca no jornalismo e não, né, na resenha ou na brincadeira, etc. Então, a gente precisa discutir como profissão e como formação algumas coisas que estão acontecendo, e isso vai repercutir em todas as áreas, seja na qualidade da cobertura, nos mais diferentes sentidos, seja na questão ética, né? E esse avanço que a sociedade, né, pressionada pelos movimentos sociais e os avanços que já foram conquistados em outras áreas, chegue à cobertura jornalística, chegue ao jornalismo, que hoje ainda é bastante precário, né? De novo, o jornalismo hoje, ele fala para um público branco, né, e mantém a perspectiva, principalmente, de democracia racial na sua cobertura, e isso faz com que o racismo entre, em alguns momentos, não como um estrutural estruturante, mas como um acontecimento isolado na sociedade. Conta da inclusão de imagens fortes é considerada informação. Isso, assim, amarra, isso costura com aquilo que eu falava da exposição em busca de audiência e, consequentemente, lucro. A gente vai para um jornalismo que é dito mais popular, vejo isso, eu acho que é um jornalismo de espetáculo mesmo, né, e que usa as imagens de violência como imagem de espetáculo, principalmente contra os corpos negros. Porque no imaginário da sociedade brasileira, as relações escravistas, elas permanecem intocadas. Esse processo de desumanização das pessoas negras, mesmo que não dita, no fundo está lá. Tanto é que em diferentes momentos de embates raciais ou em outros espaços surge a palavra macaco. E quando se animaliza determinado indivíduo, né, sejam os negros, as mulheres também sofrem. Tudo isso, no fundo, está dizendo o quê? Que a pessoa não é humana. Né? No momento que compara um animal nunca vai ser humano, então está referindo sobre esses corpos uma menor humanidade. Então, a exploração dessas cenas de violência são exatamente sobre corpos que têm normalizado sofrer violência. É normal que a violência seja praticada contra eles. Então, são bastante exploradas visando mesmo capturar a audiência, captar a audiência, né, mostrar uma instantaneidade ou competir de alguma maneira com esse tempo da internet, das redes sociais, que é o tempo real. Então, volta, né, a ideia do entretenimento, volta a ideia de um espetáculo a ser assistido por essa audiência, visando, claro, aumentar os números, aumentar o lucro e não importando tanto com as questões éticas quanto com todo esse debate de resgate de cidadania que tem sido promovido pelos movimentos sociais. Por que o jornalismo segue desumanizando corpos negros na cobertura dos casos de racismo? Porque ela é feita por brancos, o jornalismo é feito por brancos. E mais do que eu tenho pensado muito sobre isso, e antes, por incrível que possa parecer, antes do racismo, está a manutenção dos privilégios, né, a branquitude. E esse tipo de cobertura, ela também fala, ou também está relacionado com a ideia do Pacto Narciso. Né? Quer dizer, nós não falamos que mantemos imagens e uma cobertura racializada para que as pessoas não entendam que os brancos estão ali de uma forma privilegiada, né? Mas basta folhear o jornal que a gente vai ver que, por exemplo, nas páginas de política, de economia, nas páginas de coluna social, nas páginas, né, política e economia, principalmente, que definem os rumos sociais, existe uma inexistência de pessoas negras. É que as pessoas negras aparecem em algum momento nas coberturas de cultura, quer dizer, cantar e batucar pode, no esporte, as artes do corpo, né, assim como o trabalho, o esporte pode ser coisa de negro, e infelizmente nas páginas policiais através desse genocídio. Né? Então, esse tipo de cobertura parte desse pressuposto. Está ali concorrendo à questão da branquitude e está ali concorrendo, né, aquilo que Amanda chama de história única, quer dizer, uma única forma de olhar para a sociedade e é a forma que esses corpos estão desumanizados. Isso é uma manutenção, não é uma crítica a isso, não é uma autocrítica a isso, não há pessoas para criticarem, porque nas redações hoje, praticamente todas as pessoas são brancas com algumas cotas. Contrata um negro, demite outro, demite um negro, contrata outro, coloca
colocam os negros em tipo de cobertura ligado aos negros, né, ou periferia, ou esporte, né, ou outro tipo de cobertura. Isso impossibilita uma produção de um jornalismo mais diverso, consequentemente com mais qualidade. E com isso, os corpos negros são mantidos tanto no processo de produção quanto nos produtos, nesses guetos em que foram historicamente inseridos, e não há movimento em sentido contrário. Até há exceções, né? Mas a exceção serve para justificar a regra, já nos ensina ciências exatas. A imprensa ela é uma grande mantenedora de estruturas, né? Como é possível ver a partir do ponto de vista de acadêmicos pretos, da vivência dos estudantes, né? Que estão tentando fazer da comunicação um lugar mais plural, não só diverso, mas... E a minha questão seguinte é, nesses últimos 4 anos, onde aconteceram todos os casos visivelmente chocantes de racismo, né, o caso João Alberto, o caso Genivaldo, né, que ele era uma pessoa com deficiência, o caso da Kathleen, que foi morta enquanto grávida, ela estava voltando para casa, e mais recentemente o caso da mãe Bernadette, enquanto líder quilombola. Então, o que pode estar por trás de um início de uma tendência antirracista nas redações, sem que ela seja vista como uma manutenção de estruturas? É o tensionamento, de novo, vindo de fora, né? Eu acho que as redações, por si só, elas não vão se movimentar, principalmente as redações mais tradicionais. Esse tipo de cobertura vai continuaria acontecendo, mas agora tem 2 coisas que são importantes a gente ver. Primeiro, o próprio capitalismo está se revendo, não no sentido de incluir mais pessoas, mas de mostrar uma pretensa inclusão. A gente vê as empresas discutindo sobre a questão do ESG, a questão de políticas de diversidade. Quer dizer, existe uma pressão do tempo e do mercado para que isso aconteça. Então, lá no fundo, de novo, a questão do lucro. Por outro lado, a gente vê surgirem diferentes veículos de mídia negra, né, que tem uma historicidade já, mas que com a internet ganham maior circulação e maior visibilidade, fazendo outro tipo de cobertura, né, e tensionando os próprios veículos a repensarem a forma como fazem sua cobertura. E, por outro, né, tem todo o tensionamento que muitas vezes funciona de uma maneira muito, muito qualificada, né, de tensionamento das próprias redes sociais. A gente vê o que aconteceu no caso da Globo News, do George Floyd, que eles só fizeram um programa com jornalistas negros porque as redes sociais, né, denunciaram a presença de um conjunto de jornalistas brancos discutindo racismo nos Estados Unidos, e só jornalistas brancos, incluindo o Demetrio Magnoli, que historicamente é um cara contrário, né, a políticas afirmativas e contrário à própria ideia da existência do racismo. Então, a gente vê em vários casos, a gente poderia falar do caso do João Pedro, aquele menino que foi assassinado também, e o corpo foi escondido durante 17 horas, que foi a mobilização nas redes, né, e, consequentemente, o tensionamento através de verificados, através de nós fortes da imprensa, né, que levou isso a ser discutido e noticiado na imprensa, porque naquele dia, né, outros dezenas de casos aconteceram, só esse foi visibilizado. Então a gente vê uma pressão de fora que vai fazer com que os veículos, principalmente os grandes veículos que já estão em crise, né, estão tentando se reinventar, se reestruturar socialmente, busquem uma cobertura um pouco mais plural, mas onde é um tensionamento que vem mais de fora do que de dentro. Existe uma discussão hoje, claro, mas em função de todas essas questões do tempo e também tecnológica. A gente volta a falar mediatização, né? Essa possibilidade das pessoas produzirem informação, não é informação jornalística, né? Informação jornalística é outra coisa, mas essa possibilidade das pessoas de produzirem informação e colocarem ela em circulação, né, faz com que haja um tensionamento, porque
fica muito assim, os veículos, de uma forma geral, já sofrem hoje uma crise, aí sim, uma crise de credibilidade, né? De questionamento de diferentes maneiras da sua credibilidade. Então, em casos de cobertura que destonem muito do que socialmente está sendo falado, isso pode macular a reputação do veículo, então tem uma preocupação ali para se manter intacto, né, em meio a todo esse processo de transformação social e midiática. Partindo, como amplificar as vozes marginalizadas dentro desse processo? Seja ele não só na instituição imprensa, mas na sociedade como um todo. A gente vive uma disputa discursiva, né? Então, eu acho que criar estratégias coletivas é o caminho. Né? A gente já tem, assim, uma expertise construída dos movimentos de resistência, o movimento negro é um deles, e resistência contra o mundo como ele está colocado, né? Em que construções coletivas conseguem romper, né, com essa esfera de silenciamento e de eliminação. Então, eu entendo que iniciativas coletivas, né, importantes possam arejar e colocar em circulação outras formas de se produzir informação. É claro que ainda a gente, por outro lado, a gente precisa de políticas públicas. Os avanços se dão a partir de políticas públicas, né? Então, quando se fala em regulação na mídia do Brasil, a primeira coisa que os conservadores fazem é gritar censura, ou gritar ditadura, quando a única ditadura que existiu, ou quando as únicas ditaduras que existiram no nosso país foram de conservadores junto com militares, né? Então, acho que é determinante as iniciativas coletivas, né, dos grupos, assim, de resistência, dos grupos considerados minoritários, mas também é necessária a ação do Estado, né, seja para regular os conteúdos, né, que estabeleça elementos de diversificação de conteúdos, seja na própria política de concessão, né, isso está na mão desse grupo que quer manter as coisas como elas estão, sem nenhum tipo de concessão, né? Então, eu acho que essas duas questões são determinantes. A ação coletiva, que, né, nós já aprendemos isso desde o escravismo, né? Eu acho que falar sobre Quilombo e falar sobre Palmares é isso, é essa grande lição, ação coletiva. E, por outro lado, né, uma maior agência do Estado. Então, a desigualdade se aprofundou. Só o que pode diminuir as desigualdades em todos os sentidos, socioeconômicas, de visibilidade, né, da cidadania, são políticas públicas. Mas também, né, os mesmos grupos de poder que detêm a mídia detêm o campo político, né? Então, não há uma vontade política de políticas públicas. Pelo contrário, há ataques contra elas, como a gente viu e eu referi, desse conjunto de jornais que são formadores de opinião importante, desses grupos jornalísticos que são formadores de opinião importante no nosso país. Professor, eu super agradeço esse momento, né, de conversa, não mais que entrevista, mas um momento de conversa, de aprendizado. Claro, eu acho que assim, para a gente pensar de uma forma mais sistemática, a partir do campo acadêmico, que eu acho que isso hoje é uma questão importante, profissionalmente falando, né, a gente precisa de conhecimento sistematizado, mas também para tensionar próprio campo acadêmico, a gente precisa estar dentro. Porque é isso, né? O campo acadêmico força a desistência. E a gente insiste na resistência, que é um pouco isso, porque, na verdade, ele sabe que a simples presença de mais pessoas negras já tensionam toda a produção. Toda a questão epistemológica, traz novas leituras, traz novos personagens, né, para o campo acadêmico próprio. Então, a gente está educando a sociedade brasileira, mais uma vez, infelizmente, isso é sofrido, isso é doído, né, mas a gente está educando aos poucos a sociedade brasileira que nós, principalmente, né, exigimos a nossa humanidade, né,
e, igualmente, exigimos todos os direitos de cidadania. Professor, muito obrigada. Te agradeço, Michele. Foi um prazer conversar contigo. Não deixe de clicar no botão seguir e conferir as atualizações em meu Instagram e YouTube, @michigarcias. Nos ouvimos por aí.